A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, aqui o missionário Marconi voltando na manhã deste dia, trazendo um novo ensinamento da parte de Deus para meus queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E o tema desta manhã para os queridos amados irmãos é vaso de alabastro. Vocês conhecem? Se vocês não conhecem, através desse ensinamento, vocês passarão a conhecer o que significa um vaso de alabastro na vida de cada um de vocês, como houve na época na vida de Maria de Betânia. Amém? Então, está no livro de Marcos, capítulo 14, verso 3, e significa uma pedra translúcida. No verso 3, fala sobre Maria Betânia, uma mulher que carregava esse vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, que era um perfume muito caro naquela época, maravilhoso, muito aromático e que chamava a atenção de todos aqueles que tinham interesse de comprar, e por isso ela carregava fazendo as suas vendas naquela época para se angariar, ganhar-se um dinheiro através do seu fruto, do seu trabalho. Mas no livro de João, capítulo 12, verso 3, diz que esse óleo era unguento aromático e muito caro e extraído de uma nativa do sul da Ásia. Perdão, como diz lá em João, né? Transparente, que deixa passar a luz, é o significado desse óleo unguento. É um aromático, um óleo unguento, que deixa transparecer a luz, traz um reforço espiritual para a vida de cada um que naquela época usava esse óleo unguento, que se fazia e se transformava e era carregado dentro de um vaso de alabastro. E parecida com uma pedra de mármore e formada por cristalização da água natural, onde gotas por gotas, durante milhares de anos, prevalecia esse tipo de trabalho. Então, e dela também se faz vasos para perfume, aproveitando naquela época, esses materiais também se aproveitavam-se para aqueles que tinham o dom de preparar vasos, né? Também preparava para vasos de perfume. O que é? Preparar o vaso para colocar dentro do vaso e aguardar, né, o perfume aromático que era extraído dessa pedra unguenta, que era esse óleo do vaso de alabastro. Então, o que eu quero dizer com isso? Por isso, o vaso de alabastro, ele é tão valioso por não ser moldado, por ser moldado em barro como os demais vasos, e sim esculpido por um artista. Significa o quê? Que não é qualquer uma mão que tem esse dom para preparar esse tipo de vaso. Tem que ser pessoas com dons de trabalhar com tipo de lapidação de vaso, para que o vaso fique realmente muito perfeito, numa moldação só, para que ele consiga ali guardar por muito tempo aquele óleo unguento aromático que prevalece por muito tempo na vida daquele que comprava para usar. Mostrando-a exclusivamente, por isso que Maria de Betânia, após ungir ao Senhor Jesus com um vaso caríssimo, ou melhor, com um bálsamo caríssimo, ela quebrou o seu lado. Por que ela quebrou o vaso ao seu lado? Porque o interesse objetivo espiritual dela era ungir o Senhor. Depois que ela conseguiu seus objetivos, que era ungir o Senhor com aquele óleo unguento aromático caríssimo daquela época, o vaso, ao quebrar, ela pouco ligou. Ela não se apavorou, porque o objetivo dela ali não era prevalecer ou permanecer com o vaso vazio. Porque o objetivo dela que ela queria, ela conseguiu. Era ungir ao Senhor com aquele óleo unguento caríssimo e aromático daquela época.
que trazendo para os dias de hoje e voltando também ao passado, literalmente, o que eu quero dizer com o objetivo de Maria de Betânia? Porque quando se vai se fazer uma festividade, uma solenidade, e muitas das vezes aquela pessoa que morreu é querida, as pessoas faz o quê? Embalsama, né? Embalsama o corpo da pessoa para não ficar fedorento, odor muito forte de carne podre, para que dê tempo marcar uma data que se comemore a solenidade da morte daquela pessoa. Muitas das vezes dura 10, 15, 20 dias o corpo embalsamado e não traz aquele odor de mau cheiro. Por quê? Porque o bálsamo que cobre aquela pessoa dá tempo suficiente para chegar a data de se enterrar aquela pessoa. Mas para Jesus não era o suficiente para que se fosse feito isso. O óleo unguento no qual ela ungiu a Jesus ali tem dois sentidos literais para as nossas vidas hoje, irmão. Que mais à frente no ensinamento vocês vão entender por que houve o objetivo dela preparar aquele óleo para o Senhor Jesus. Porque, como profecia premeditada, ela não tinha essa sabedoria. Mas o Senhor sabia que ia ser morto, mas não ia ser enterrado. Então aquele óleo era como se fosse um bálsamo para o corpo de Jesus, até pelo direito humano. Se alguém que é morto e leva 10, 15, 20 dias é embalsamado, para esperar uma data que se comemora o enterro daquela pessoa, para Jesus esse significado não servia de nada. Mas para Maria Betânia, que preparou aquilo com carinho, com amor, para ungir o Senhor, tem outro sentido. Era o sentido de preparar o direito que Jesus deu aos homens de ser embalsamado, para esperar-se uma data solene. Para ele já foi diferente. É literalmente em outro sentido. Ela chegar ali para ungir o Senhor. E que sentido é esse? Você vai prestar atenção. Maria de Betânia, após ungir ao Senhor com um bálsamo caríssimo, quebrou o seu vaso e pouco ligou que o vaso se quebrou. Porque o objetivo dela, ela conseguiu que era ungir ao Senhor para se cumprir a profecia bíblica. Mostrando-a exclusivamente do que havia consagrado o quê? Ao Senhor, ao ungir o Senhor com aquele óleo. Glória a Deus! A lição é disto, irmão, que cada pessoa, entre aspas, é um vaso, né? Então, se você é um vaso, no sentido de que Isaías fala lá nas suas palavras, em vários capítulos, que o vaso, quando é quebrado, ele tem que ser o quê? Reformulado, refeito, para que haja uma modulação diferente. E muitas das vezes, quando há essa transformação de um molde diferente, é porque você, literalmente, como um vaso quebrado, você passou por luta, por sofrimento, por queda, doença, saúde, e chegou ao fundo do poço. No sentido literal, o vaso quebrou. Mas, trazendo para os tempos de hoje e no ensinamento, eu quero dizer o seguinte, que nas palavras de Isaías, em vários capítulos de Isaías, fala que o olheiro está de olho naquele vaso que está sendo moldado. O que é que eu quero dizer com isso? Jesus está de olho naquela pessoa que está sendo moldado, transformado em um novo vaso, para pagar o quê? Os pecados que ele cometeu anteriormente. Então, é esse o sentido de Maria Betânia como um vaso de alabastro, no ensinamento da parte delas, no livro de Marcos, capítulo 14. A lição traz isso para a gente. Cada pessoa é um vaso. Se nós somos vaso, estamos mal, podemos ser quebrados a qualquer momento para ser restaurado, transformado, renovado, para ser uma nova criatura. É isso que eu quero trazer para vocês. Então eu te pergunto, você é um vaso quebrado ou um vaso inteiro? Se for quebrado, você tem que ser restaurado. Se for inteiro, você tem que estar ligado e conectado com Jesus 24 horas por dia. Por que eu faço essa pergunta? Veja mais adiante por que eu faço essa pergunta. No livro de Isaías, capítulo 64, verso 8,
E no livro de Oséias, capítulo 8, verso 8, o bálsamo é a nossa alma e o perfume é o nosso espírito. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor em nossas vidas, irmão. Por isso que nós temos que nos valorizar a cada dia e se apresentar ao Senhor Jesus como obreiro preparado para a sua obra e sair do pecado, irmão. Largar o pecado. Cada pessoa deve consagrar-se inteira e única e exclusivamente para o Senhor, não para o mundo, irmão. O ato de Maria Bethânia, ao derramar o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, ungir os seus pés e enxugá-los, mostra o que para a nossa realidade de hoje, irmão? A verdadeira consagração que você passa ou passou pela tua vida quando você foi consagrado a diácono, a presbítero, a pastor, a missionário e assim sucessivamente, irmão. É preciso ter o amor de Deus no coração e praticar o ato que Maria Bethânia fez com Jesus, literalmente, trazendo para esse ensinamento nas nossas vidas que nós temos que estar conectado com o Senhor. Cada pessoa, irmão, deve reconhecer Jesus como cabeça e colocar-se aos seus pés e servi-lo com total exclusividade, como Maria Bethânia fez com Jesus ao ungir seus pés e a sua cabeça, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é aí, meu irmão, que está no ensinamento do vaso de alabastro. Se você não conhecia, passe a conhecer o entendimento do que eu quero trazer para o seu coração nesta manhã, do dia 16 de maio, domingo de 2021, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém e graças a Deus. E que o Senhor esteja no meio de vós.